Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Para mim é um motivo de grande alegria de poder estar aqui com vocês, trazendo uma porção da Palavra de Deus para a nossa meditação, para alimentar a nossa alma, nosso espírito, que precisa também deste alimento, né? Pois Jesus, quando estava sendo tentado lá no deserto pelo inimigo, pelo diabo, né? A Bíblia diz que Satanás, ele leva Jesus e mostra ali, ele fala assim, olha, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus falou para ele, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus também falou para aquela mulher samaritana, quando foi tirar água naquele poço lá em João, a Bíblia diz que Jesus, quando pede água para aquela mulher, e ela diz, Senhor, o poço é fundo, não tenho com que tirar. Aí Jesus falou assim, mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria e ele te daria águas vivas, ao qual você poderia beber e não mais terá sede. Então a palavra de Deus é alimento, é a água que sacia a sua sede, é o pão da vida que vem para nos saciar. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós não devemos jamais ficar sem meditar todos os dias na palavra de Deus, porque assim como o nosso corpo material precisa do pão, né, do pão físico, também a nossa alma necessita do pão espiritual, que é a palavra de Deus. E para isto que o Senhor, ele deixou escrito aqui na tua palavra, né, para que nós pudéssemos todos os dias estar meditando e buscando na sua palavra. Eu quero trazer aqui hoje uma palavra sobre avivamento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Avivamento, mas o que é avivamento? Nós vamos descobrir agora avivamento lá em Abacuque capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3, versículo 2, tem uma palavra que fala muito sobre avivamento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 1, o profeta Abacuque, ele começa a oração do profeta Abacuque, conforme Sisionote. Aí o versículo 2 ele diz, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos faze-a conhecida. Na ira, lembra-te da misericórdia. Amados, aqui o profeta Abacuque, ele está pedindo a Deus um avivamento. Aviva, ó Senhor, a tua obra. E a Bíblia vai nos dizer que nós somos obra e feitura da mão de Deus. Então aqui ele está pedindo nada mais, nada menos do que um avivamento para a sua própria vida, porque ele percebe que o povo estavam ali precisando deste avivamento, que o Senhor pudesse estar avivando, né? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para o livro de Joel, né? Engrandecido ao nome do Senhor, livro de Joel, no capítulo 2 também, capítulo 2, você vai ver que Deus tem uma promessa ali para o povo sobre um avivamento, né? Capítulo 2 de Joel, versículo, eu acredito que seja o versículo 29. Vamos ver aqui o que diz lá no versículo 29. Se não for, nós vamos procurar aqui e vamos achar, certo? Versículo 28, vamos ver. E depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. O versículo 29 fecha dizendo, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Então aqui Deus está fazendo aqui uma promessa sem acepção de pessoa, né? Sobre os servos, sobre as servas, sobre os filhos, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus está fazendo esta promessa para o povo. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí se você for lá para o livro de Ageu, capítulo 2, você vai ver que a glória do segundo templo, né? Vai nos dizer, no sétimo mês, ao 21º
do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jeozadaque, sumo sacerdote, e o resto do povo, dize-lhes: quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Amados, aqui provavelmente o povo estava parado, o povo estava sem ânimo para buscar a Deus, para ter um avivamento, e aqui Deus vem trazendo esta palavra para que o povo se alegrasse, para que o povo buscasse, né, para que a glória do segundo templo. Quem é a glória? Quem é a casa que hoje? Quem somos o templo de morada do Espírito Santo, conforme diz lá em João, Jesus falando que viria para nós e faria em nós morada. Jesus falou que se nós guardar a sua palavra, eles, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viria para nós e faria em nós morada. Então, queridos irmãos, nós sabemos que Deus não quer que o homem esteja é, caído, desanimado, triste, não, mas que o homem esteja sempre avivado. E o que é avivamento, amado? Avivamento é aquele momento em que nós estamos tristes, é aquele momento em que nós estamos precisando de um empurrãozinho e vem alguém e nos dá aquela força, aquele empurrão, uma palavra de ânimo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Avivamento não é só você chegar e falar em outras línguas, nas línguas dos anjos. Não, não é você sair pulando no meio da igreja, fazendo movimento, fazendo pirueta, plantando bananeira. Não. Avivamento é aquilo que o salmista Davi fala lá no capítulo 122, né? Versículo 1, ele fala: alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. Aí é onde vem o avivamento, é onde entra aqui o avivamento, é quando você se alegra, quando você vai, quando alguém te faz um convite desse e você vai à casa do Senhor. É quando você está parado, está estagnado, está estacionado ali e chega alguém e te faz um convite deste, fala assim: vamos à casa de Deus, e você se alegra e vai juntamente com o povo louvar ao Senhor. Isto é que é o verdadeiro avivamento. Avivamento não é você estar no meio de num lugar onde só tem movimento, repraplá e tal, aquelas coisas todas, não. Também, mas não é só isto. Elias, ele esperava Deus no redemoinho, Elias esperava Deus no meio do fogo, ele esperava Deus, mas depois veio aquela brisa suave e a voz de Deus bradou, falou com Elias. Isto é o avivamento. É você perceber, louvado seja o nome do Senhor, que você está num lugar, talvez ali sereno, calmo, mas ali você está dando ouvido à voz de Deus. Ali você está meditando na palavra de Deus, e o seu espírito se alegra com boas palavras, porque a Bíblia mesmo diz que nós nos alegramos com boas palavras, né? Com as palavras de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós não devemos esperar a igreja pegar fogo, os irmãos começarem a louvarem aqueles hinos bem fervorosos, bem balados lá para você se avivar. Não, é num hino de gratidão a Deus, é num hino mesmo que seja um ritmo meio assim parado, mas que a gente vê muitas pessoas que têm aquela alegria, aquele avivamento quando começa a tocar um louvor, um corinho bem animado, e a pessoa começa a pegar fogo e tal, daqui a pouco a igreja toda pegando fogo, mas às vezes saiu dali, acabou aquele avivamento, volta às tristezas, volta. Ah, paz,
Avivamentos é todos os momentos quando você está meditando na palavra de Deus, que a sua alma se regozija, que a sua alma se enche, mesmo lá no seu quarto, quando você entra e fecha a porta, como a Bíblia diz, né? Quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora em secreto a Deus, e ali você sente a presença de Deus. Isto que é o avivamento, o verdadeiro avivamento. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá no livro de Mateus, capítulo 23, eu gosto muito de um versículo, é o versículo 12, quando nos diz que, louvado seja o nome do Senhor, pois quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, este é um avivamento que você chega aqui, você pensa que você está avivado, que você está renovado quando você está se exaltando por algo que você realizou, por algo que você fez, por uma pregação que você pregou e que a igreja pegou fogo. Aí você está ali muitas vezes se exaltando, recebendo ali elogios das pessoas, e você acha que isso é o verdadeiro avivamento que você conseguiu trazer para a igreja, que você conseguiu ali fazer, né, chegar ao êxito ali que você, né? Não, mas no avivamento é quando você se humilha e Deus te exalta. Este é o verdadeiro avivamento. É quando você percebe que você, louvado seja o nome do Senhor, se humilhou na presença de Deus, e Deus, amado, louvado seja o nome do Senhor, que deu ali um avivamento secreto ali no seu coração, que só você e Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor. O apóstolo Paulo, ele fala em suas palavras que em nada eu me condeno, mas nem por isso eu me justifico. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento é quando você, amados, é quando você não tem vergonha de assumir, né, o seu erro. É quando eu não tenho vergonha de assumir o meu erro, como o filho pródigo, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá no capítulo 15 de Lucas, a partir do versículo 20, você vai ver essa história do filho pródigo. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o verdadeiro avivamento, porque tem pessoas que às vezes, amados, está na situação do filho pródigo, mas tem vergonha de chegar, de contar para o seu pastor, de conversar com seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor, pois a Bíblia diz que aquele que confessa os seus erros um ao outro, louvado seja o nome do Senhor, o Senhor perdoa. Ouça isso no nome de Jesus. Lá no versículo 20, ele fala: então levantar-me-ei, né? Levantou-se e foi ter com seu pai, quando ainda estava longe. Viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Então, amado, é quando eu me levanto, é quando eu reconheço o meu estado de miséria. Este é o verdadeiro avivamento. É quando eu estou caído, quando eu estou afastado, quando eu tenho saído da casa do Pai, e muitas vezes não tenho força para me levantar, mas depois cai em si. Eu falo assim: peraí, eu preciso retornar à casa do meu pai. Aí me levanto, eu tomo uma atitude, eu tomo uma posição e vou ter com meu pai. Aí quando você vê que você ainda está longe, mesmo você estando longe, o Pai não esqueceu de você. Louvado seja o nome do Senhor. É quando ele vê que você tomou uma atitude de se levantar, de ir, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Pai vai lá, corre ao seu encontro, porque ele sabe que você tomou uma atitude, você está com o pensamento de voltar à casa do Pai, você está com o pensamento de retornar. Aí é quando o Pai vai lá, te recebe gostoso, te beija e faz uma grande festa, porque a Bíblia diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende, até mais do que 99 ovelhas que não necessitam de perdão, que não necessitam de cuidados. A Bíblia diz que um pecador que se arrepende, há uma grande festa nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Este é, na verdade, um verdadeiro avivamento na presença de Deus. É quando eu confesso o meu pecado também, quando às vezes a pessoa fica lá com um pecado resguardado ali no seu coração e não confessa, e às vezes está no meio de um povo, a igreja está pegando fogo, e às vezes eu não quero ficar, né, para que os irmãos não percebam que eu sou um desconvertido, que eu estou, né, que eu tenho algo a esconder, e eu
vou e entro também naquele movimento também, glorifico e tal, mas meu coração muitas vezes me condena, meu coração às vezes tem algo lá dentro que precisa ser mudado, louvado seja o nome do Senhor. Lá no livro de Provérbios, capítulo 28, amados, nós vamos ver que aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia de Deus. Aquele que confessa e deixa, ele tem realmente um avivamento na sua alma, um avivamento na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diz assim, versículo 13 do capítulo 28, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Ouça isso no nome de Jesus, amado. Às vezes eu estou ali no meio de um povo avivado, está a igreja ali sendo avivada, e eu, para mostrar que eu também sou avivado, eu glorifico, levanto as mãos, eu faço tudo, mas às vezes eu não confesso, às vezes eu encubro uma transgressão, e isto não é avivamento. Isto eu chegar e glorificar e levantar a mão para mostrar que para as pessoas que eu também sou renovado igual a ele, que eu também sou. Tem pessoas que até ainda conseguem falar em línguas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas, queridos, avivamento é na parte B, quando eu. Mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Mas o que confessa e deixa, amado, terá o verdadeiro avivamento, porque alcançou de Deus a misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí me faz lembrar lá da oração de Salomão, do capítulo 6, né? Capítulo 6 de acho que é Segundas Crônicas, né? Louvado seja o nome do Senhor. Salomão, ele faz uma oração a Deus e fala, Senhor, quando é esta casa que eu construí aqui para Senhor, olha, Senhor, quando o teu povo pecar, que fizer assim, assim, mas quando eles se arrependerem, ó Deus, atende, ó Deus, ouve tudo o céu, lugar da tua habitação. Aí vem depois, lá em Segundas Crônicas 7:14, este é o verdadeiro avivamento. Se você for lá em 2 Crônicas, você vai assim, 7:14, louvado seja o nome do Senhor, você vai ver que ele, o próprio Deus, agora ele responde à oração de Salomão, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele fala, olha Salomão, deixa eu te falar uma coisa para você, Salomão. Em resposta àquela oração do capítulo 6, Salomão, eu vou te falar, se realmente o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, Salomão, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu o virei do céu, Salomão, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Queridos, não adianta, eu não vou prosperar, como diz lá em Provérbios que nós acabamos de ler, 28:13, que aquele que encobre não prosperará, mas aquele que confessa e deixa, aí vem aqui, se encaixa aqui no 2 Crônicas 7, versículo 14. Se eu confessar, se eu deixar os maus caminhos, aí o Senhor virá dos céus. Queridos, é bênção. Aí vem avivamento, vem prosperidade, vem bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu preciso entender o que verdadeiramente é um avivamento. Não é, como eu falei, eu chegar e mostrar, né, para as pessoas que eu estou, né, por cima, que eu estou avivado, que eu estou falando. Não, amados, é quando eu realmente lá no meu quarto, lá no meu cantinho secreto lá de oração, onde eu costumo orar, né? Lá que eu posso ser avivado. É lá que eu posso ter um encontro com Deus. É na igreja, é lá na sua oração secreta com Deus, é onde você estiver. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então você pode trazer ali a existência, você pode trazer ali o avivamento para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu, ele pensou que estava avivado, lá no capítulo 18 de Lucas, versículo 10 a seguir. Você vai ver que esses dois, o fariseu e o publicano, eles subiram, né, que era o cobrador de imposto, o publicano, e subiram ao monte a orar. E o fariseu, por sua vez, né, ele fez primeiro a sua oração, e ele ali orava, ele fez uma oração tão bonita que dava a entender que aquele homem estava realmente avivado. E a gente vê muitas pessoas dessa maneira nas igrejas,
faz uma oração fervorosa, uma oração bonita, mas a maioria das suas palavras é acusando o irmão que fraquejou, que enfraqueceu na sua caminhada, que está se rastejando, que está lutando para caminhar. Foi a oração daquele fariseu. Ó Deus! Veja como ele começa as suas palavras. Ó Deus! Graças eu te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos. Saiu falando, saiu lá, foi orando e foi ali julgando, apontando os erros do seu companheiro, do cobrador de imposto que ali estava, queridos. Lá no versículo 10, né, ele começa dessa maneira essa oração, falar que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era cobrador de imposto. O fariseu, posto em pé, orava consigo dessa maneira: "Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros." Aí ele apontou ainda, nem ainda como este cobrador de imposto. Ainda apontou o rapazinho que estava ali. Aí ele falou: "Jejuo 2 vezes na semana, 2 dias de tudo quanto possuo." Né? Aí o cobrador de imposto ali, por sua vez, ele se pondo em pé, estando ali em pé, de longe, nem ainda queria, ou mesmo não podia olhar, né, levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim." Isto é o que o cobrador de imposto estava fazendo, buscando o verdadeiro avivamento. Não é eu mostrar que eu estou avivado, fazer a minha oração, falando que eu faço isso, faço aquilo, ajudo os pobres, faço aquilo outro, e apontando os erros dos outros. Não, de maneira nenhuma. Mas aqui esse cobrador de imposto batia no peito dizendo: "Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador." O homem que reconhece o seu estado de miséria, o seu estado de pecado, ele chega diante de Deus com humilhação, vendo o seu próprio erro e não mostrando, né, os erros dos outros, não. Quando Deus fala com Isaías, que Isaías recebe ali o renovo, aí a Bíblia diz que quando Isaías fala: "Senhor, eu sou um homem." Ali quando Deus fala com Isaías, que Isaías reconhece ali, Isaías não apontou erro de ninguém, Isaías não apontou falha alguma do seu próximo, mas ele próprio reconhece e fala: "Senhor, eu sou um homem de lábios impuros." Primeiro ele colocou assim na frente. Primeiro, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuro lábios, Senhor. Mas a Bíblia diz que o anjo foi lá, pegou uma brasa viva do altar e foi lá e purificou os lábios de Isaías. Quando nós reconhecemos, amado, que somos nós que precisamos do perdão, desse avivamento, nós nos humilhamos, buscamos com humilhação na presença de Deus e não com julgamentos a terceiros, porque isso não vai funcionar. Louvado seja o nome do Senhor. Nós fomos chamados para interceder pelos mais fracos, suportar os mais fracos, como o próprio Paulo fala, né? Louvado seja o nome do Senhor, lá em Romanos. Então nós temos que ter isso em mente, que o verdadeiro avivamento é quando nós nos humilhamos e não só quando nós queremos aparecer, queremos mostrar que nós somos melhores. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Avivamento, amado, não é querer ser santo demais. Se você for lá para o livro de Eclesiastes, né, capítulo 7, versículo 16, você vai ver que avivamento não é o querer, né, ser tão santo assim né, e achar que estou, né, louvado seja o nome do Senhor, que eu estou, né, melhor do que os outros. Não. Capítulo 7, versículo 16, você vai ver que não é bem assim. Ó, o que é que diz lá? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábios. Por que te destruiria a ti mesmo? Veja só, versículo 17. Não sejas demasiadamente ímpio e não sejas loucos, porque morrereis antes do tempo. Então, a gente vê que é uma loucura se eu chegar aqui e querer ser demasiadamente santo. Eu não vou falar com o cicrano, não vou nem pregar para ele, porque eu já sei que ele não vai aceitar. Então eu sou santo, não vou me misturar, não vou chegar perto dele nem para falar de Jesus, não vou.
Aí isto é ser demasiadamente santo. Ah, eu não vou passar por ali, porque ali tem uns pecadores ali. A Bíblia não manda você se afastar, você largar, você esquecer. Não, não manda, manda você não estar nas rodas dos escarnecedores, não se assentar, não permanecer ali. Mas falar, evangelizar é o meu dever, é o seu dever, é o nosso dever. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós devemos sim levar a palavra de Deus, levar a palavra de Cristo para as pessoas, né? Sem querer julgar, sem querer ser santo demais, porque isso vai nos condenar a nós mesmos. Porque nós fomos chamados para evangelizar, para pregar. O próprio Deus fala para Ezequiel que se um justo estiver prestes a se desviar da sua justiça, e Deus mandar ele ir lá e avisar para aquele justo para ele não se desviar, e Ezequiel não avisar, aquele justo ele vai conseguir se desviar, porém, se ele morrer na sua injustiça, né, o sangue daquela pessoa, Deus iria requerer das mãos de Ezequiel. E conosco não é diferente. Se Deus mandar também nós avisar para alguém e nós não avisando, né, louvado seja o nome do Senhor, Deus também irá requerer das nossas mãos. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai ver o caso de Estevão. Você vai ver que Estevão estava ali sendo apedrejado. Estevão estava morrendo ali, né? Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Estevão continuava com aquele avivamento, com aquela chama acesa no seu coração. Ele foi capaz de ainda perdoar, dizer: Pai, perdoa-lhes, porque ele foi aqui um tipo de Cristo. Jesus falou na cruz: perdoa-lhe porque eles não sabem o que faz. Estevão também falou essas palavras. Estevão, ele viu os céus abertos, porque Estevão estava sempre avivado. Louvado seja o nome do Senhor. Filipe foi outro também que esteve avivado também, mesmo apesar, irmãos, daquelas lutas, daquelas situações que os primeiros discípulos passaram, os primeiros apóstolos passaram na sua vida, mas era a pessoa que estava sempre avivada, era a pessoa que estava sempre ligado a Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Elias, um homem que, né, louvado seja o nome do Senhor, fez tanto prodígio, tantas maravilhas, tantos sinais, né, mas ele passou por um momento também que ele estava meio que debilitado na sua fé. Ele estava assim, mas depois ele se erguia, ele buscava, recorria a Deus e tinha ali novamente o seu renovo. Não pare na sua caminhada, na sua jornada, se você percebe que está precisando, né, louvado seja o nome do Senhor, de se erguer, de fazer como 2 Crônicas 7,14, reconhecer o seu caminho, reconhecer o meu caminho. Nós devemos, amados, louvado seja o nome do Senhor, buscar em Deus esse renovo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer ver ninguém parado, de cabisbaixo, né, caído, sentado. Não. Deus falou para Ezequiel: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então nós devemos estar cada dia em pé, amados. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você for lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 23, você vai ver ali também um verdadeiro avivamento também que o pessoal buscaram aqui, né? Vai dizer que depois de muitos dias, né, quando morreu ali o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sobre a servidão e por causa dela clamaram ao Senhor, e o seu clamor subiu a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui eles estavam passando um momento, queridos, difícil da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui em Êxodo mostra um verdadeiro avivamento. O pessoal reconheceram, o pessoal perceberam que estava precisando de um avivamento, mas que eles fizeram, eles gemiam, né, na escravidão, depois que o rei ali morre, né, eles passaram, aí surge um rei que não conhecia José e começou a escravizá-los, a humilhar, e ali eles começaram a clamar ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 24 vai dizer que Deus ouviu o seu gemido e se lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e Deus os conheceu. Amados, se você está passando por momentos difíceis na sua vida,
Se você está achando que Deus se esqueceu de você, da sua aliança que fez com você, da sua aliança que fez com o seu povo, eu quero dizer que Deus não se esquece dos seus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está tão somente esperando uma atitude minha, uma atitude sua, para que nós possamos estar clamando a Deus, né? Mesmo debaixo de gemidos, de sofrimentos, porque Deus, amados, Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai te ouvir, como fez em versículo 24 de Êxodo 2, né? Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança. Eu quero dizer que Deus irá se lembrar de você, porque Deus, amados, ele vela para cumprir com a sua palavra. Lá em Jeremias, quando Deus fala com Jeremias, louvado seja o nome do Senhor, ele pergunta: Jeremias, o que é que você está vendo? Jeremias falou assim: eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse: viste bem, porque eu velo para cumprir com a minha palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, este é o verdadeiro avivamento. É quando você reconhece o seu estado de miséria. É quando você reconhece o seu estado que você está vivendo, que não está de conformidade com a palavra de Deus. E você começa agora a clamar, fazer a coisa certa daí para frente. E Deus vai te ouvir. Ouça isso no nome de Jesus. Você que está aí nos seguindo do outro lado, que está ouvindo esta mensagem, eu quero dizer que Deus, Ele se lembra de você. Assim como Deus se lembrou, louvado seja o nome do Senhor, de Mardoqueu, ouça isso no nome de Jesus, ele lembra de você. Assim como Deus fez Davi se lembrar de Mefibosete, ele se lembra de você. Assim como muitos que achavam que estava esquecido, e na hora certa Deus se lembrou deles, louvado seja o nome do Senhor. E Deus, amados, pode estar neste momento atentando para você, porque você é um filho de Deus, você é um filho da promessa. A Bíblia diz que todas as nações serão benditas em Abraão, e você é um deles. Ouça isso no nome de Jesus. Amados, eu não quero me prolongar muito aqui, mas quero deixar essa palavra para o seu coração. Quero dizer que Deus, Ele traz para ti um grande avivamento por esses dias. É só você fazer como fez aqui os filhos de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor, clamar, mesmo com gemido, mesmo com choro, mesmo com lutas, mesmo com sofrimento, mas quando você começar a clamar, esse seu clamor não vai ficar no teto, não vai ficar entre quatro paredes, não, mas vai subir até Deus e vai vir em resposta para a sua vida, conforme está lá em Apocalipse, né? Louvado seja o nome do Senhor, que a Bíblia diz que as orações dos santos agora é mandado como taça de ouro ali com as respostas para os santos. Louvado seja o nome do Senhor. A resposta virá. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Busque o avivamento, busque o verdadeiro avivamento. Não busque tão somente movimentos, não, para mostrar que você é avivado, não, mas busque realmente se arrepender. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, olha só, olha o caminho por onde vai, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu. Confessar os seus pecados, é claro, confessar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai ouvir dos céus, aqui como fez com o filho de Israel, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ouviu Deus o seu gemido, versículo 24 de Êxodo 2. Ouviu Deus o seu gemido e se lembrou da sua aliança. Deus se lembra de você hoje. Amém? Que Deus abençoe e até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui de volta. Se não houver o arrebatamento da igreja, nós estamos esperando a qualquer momento este grande arrebatamento. Louvado seja o nome do Senhor. Se cuide, porque qualquer momento pode acontecer o arrebatamento da igreja. Está próximo. Há mais de 2000 anos atrás, João já falava: filhinho, já é a última hora. E como nós sabemos que é a última hora, muitos falsos profetas, muitos anticristos têm se levantado no mundo. Então nós sabemos que há 2000 anos atrás ele já falava isso. Imagina hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até a próxima. Continue aí, siga-nos neste canal, se inscreva, deixa aí o seu like, deixa aí o seu joinha, e nós estaremos aí juntos, misturados, trazendo todos os dias uma palavra de Deus para o seu coração. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Amém.